Um pouquinho agora do nosso foco no CE-MNET 4. Nós temos aqui montado, até em nosso rack, a nossa esquerda, e nós vamos explicar um pouquinho sobre ele. Então, ele tem duas abordagens, como a gente mencionou, a realização de diagnóstico de rede, fazendo monitoramento, e sendo usado como testador, realizando ali testes manuais e automáticos, seria similar a uma mala de teste convencional, porém, no ambiente da 6150. Então, ele possui 4 portas Ethernet com SFP, então você pode colocar tanto fibra quanto RJ45, essas portas até 1 gigabit por segundo. Existe uma porta para comunicação, uma porta para suporte e manutenção remota, e uma porta exclusiva para sincronização de PTP. Então, esse equipamento é um equipamento completo, ele tem aí 4, 5, 6 portas Ethernet, mais uma de sincronização, 7 portas Ethernet, sendo 4 exclusivas para fazer a parte de envio e recebimento de Sample Value Bus, e dessa maneira a gente consegue fazer, inclusive, condições de redundância de rede. Ele já tem implementado o protocolo PRP para que ele receba informações em PRP e também envie, faça o publish também em PRP. Você configura quais são dessas portas que estão pareadas em PRP no software. Quanto ao monitoramento, vamos falar um pouquinho sobre monitoramento. A gente entende como uma verificação sistemática e a busca por anomalias para verificar o correto funcionamento da rede de comunicação, e isso é de vasta importância hoje, inclusive com a alteração do submódulo do ANS. Então, quanto a 6150, deve ser verificado isso durante todo o ciclo de vida da subestação, tanto no FAT quanto no SAT. A nossa ferramenta é muito útil para avaliada, quanto na parte de manutenção e no monitoramento contínuo da subestação. Então, essa importância do monitoramento, ela vai detectar erros de forma precoce, ela vai verificar condições de operação da rede, ela vai reduzir a indisponibilidade da rede. Então, se acontecer um erro no seu PRP, ele já vai avisar antes que você não está recebendo por alguma porta algum dos pacotes. Isso vai te dar tempo para que você consiga consertar antes de que você tenha uma indisponibilidade total. Porque se você tem os 2 caminhos e você não está monitorando que um dos caminhos ou alguns pacotes em um dos caminhos não estão de forma correta, você só vai descobrir quando você perder o segundo caminho, e aí é tarde para que a ação seja feita. Então, a ideia do monitoramento é se precaver, ter um passo à frente da indisponibilidade. É possível ter o log de eventos de falha, mostrando com bastante detalhe, a gente vai mostrar ali. É possível, inclusive, a gente fazer uma verificação, uma oscilografia da rede de dados através de um arquivo PCAP. E a segurança e estabilidade do nosso sistema de energia é aumentada através desse monitoramento. Então, nós temos aí uma ferramenta essencial na detecção de falhas. O dispositivo trabalha como um RDP de rede, como se fosse um registrador, um oscilógrafo de rede, que vai verificar todos os pacotes que estão correndo ali e fazer análise em cima dele. E ele é implementado na forma de software e hardware aí para cumprir os requisitos de tempo crítico, que são requisitos de tempo crítico tanto do GUSE quanto do Sample Value. Então, os aspectos aí que são verificados são a integridade das mensagens, a configuração e a segurança dos dados, a estrutura dos frames, o sincronismo do sistema também é verificado o tempo todo, e as estatísticas de tempo das mensagens. E o equipamento de monitoramento, ele já é feito para trabalhar também com modo teste e simulação. Então, numa eventual manutenção da sua subestação, se algum equipamento, algum IED foi colocado no modo teste ou no modo para verificar ali a simulação, o próprio monitorador de rede, ele vai detectar isso e enxergar isso para você. Então, ele alerta potenciais falhas, ele permite gravar arquivos PCAP de uma ocorrência de uma falta. Então, é permitido, por exemplo, toda vez que acontecer uma falta, você fazer uma gravação daquele tráfego da rede. Você pode, por usuário, escolher uma condição de fazer isso. Então, toda vez que acontecer uma falta, você vai ter ali uma gravação do tráfego que aconteceu naquela rede, e você pode depois verificar se existia algum tipo de problema na comunicação que levou ou não a essa falta.
E o monitoramento vai ser conduzido através de uma porta trunk ou uma porta mirror do seu switch. Então, um pouquinho aqui das opções e das abordagens. Ele pode ser ali de forma portátil ou através do rack. Ele tem um modo de validação do arquivo SCL. Então, a gente importa o arquivo SCL, nós vamos fazer isso aqui na prática, e compara frame a frame com o que está rodando na rede, para verificar se existe qualquer discrepância entre o arquivo SCL e o que está trafegando na rede. Temos também o modo de sniffer, para verificar o tráfego não previsto. Modo estatística, que vai pegar ali tempo entre frames, tempo de digitalização da merge unit e etc. E o modo de supervisão para verificar erros de rede relativos aí a GUS, Sample Value e PTP e a gravação do PK. Uma das funcionalidades que é muito interessante do equipamento é quanto ao Live Traffic. Nós vamos também demonstrar isso. Então, ele permite mostrar aqui, já separando para você o que é GUSE, o que é Sample Value e o que é PTP na sua rede. Então, esse recurso, ele vai ser muito mais, ele vai muito além apenas de um analisador de protocolo que você tem hoje para fazer essa ferramenta. Ele já vai te dar aqui o que existe da mensagem e você consegue criar várias condições de filtro e dados dessa mensagem. Inclusive, ele já vai comparar com você com seu SCL, se você já tiver, para mostrar se aqueles dados estão previstos ou não na rede. Se uma mensagem GUS, por acaso, parou de ser enviada, ele já vai te mostrar aqui, alterando, por exemplo, a cor ou a formatação da letra que o usuário pode escolher, mostrando que aquela mensagem GUS não está mais presente. Então, ele faz ali uma análise de tudo que está trafegando na rede e vai te mostrar os resultados. Nós vamos passar por esses recursos na parte prática. Então, aqui também ele te dá um detalhamento, clicando nesse ícone, e te permite abrir no analisador de protocolo um exemplo de uma mensagem de como ela está trafegando na rede. Outro recurso é a matriz I/O, a matriz de envio e recebimento, que é feita tanto de GUS Sample Value, e ela vai te mostrar aqui nas cores vermelha se existe algum tipo de problema e nas cores preta que não tem nenhum tipo de problema. Então, ele vai te mostrar aqui é o publisher de cada IED, e aqui são os GUSs que cada um desses IED está enviando. Esse IED, por exemplo, tem todos esses GUS. E aqui na matriz, através da importação do arquivo SCL, a gente já consegue extrair aonde está o subscriber, o assinante daquela mensagem GUS. E ela já é montada, essa matriz, de forma automatizada, facilitando aí a vida do usuário. A parte da validação do arquivo SCL também, que é muito interessante. Então, ele já vai importar o arquivo SCL e validar ali qualquer divergência que possa ocorrer. E a comparação do arquivo SCL com a rede. Esse já é uma outra funcionalidade, onde do lado esquerdo nós temos o que está definido no arquivo SCL. Então, para cada um dos campos, qual é a PP ID, quando é o Sample Value ID, qual é o número de SDUs. E do lado direito, nós temos o que foi encontrado na rede. Se houver qualquer discrepância do lado esquerdo com o lado direito, ele vai sinalizar para a gente e vai marcar aquela discrepância para que a gente verifique o porquê o arquivo que está usado para configurar não está correspondendo com o que está circulando na nossa rede de comunicação. Essa é uma condição bem interessante para pegar erros de configuração. A parte estatística, que foi mostrada, então aqui a gente tem todos os detalhes também estatísticos que são verificados. Nós vamos também fazer esse teste na prática. E a parte de supervisão, que é uma parte que vai ficar rodando direto lá. Então, por exemplo, na supervisão, o que a gente tem de eventos? Nós temos essa tela à direita, que permite escolher quais são os eventos que nós vamos fazer a supervisão. Então, do lado esquerdo, nós temos eventos relativos a mensagens GUS. Então, se tem um time to live, fora de sequência, erro de formatação, nunca visto, validade, todos os erros relativos a mensagens GUS. Do lado direito, erros relativos a mensagem Sample Value. Se, por exemplo, o Sample Value não está sincronizado, ele vai te mostrar ali aquela merge unit.
relativos a PTP, então se existir qualquer tipo de erro relativo à sincronização, erros relativos à redundância, por exemplo, eu estou recebendo pacote duplicado, um dos lados eu não estou vendo, ele consegue verificar. Mensagens GUS e sample value não previstas, então eu tenho um arquivo SL, tenho uma mensagem sample value que não está no meu arquivo SL. O equipamento consegue verificar e vai te indicar que esse sample value é um sample value não previsto. Então, todos esses recursos aí estão inclusos na nossa ferramenta de diagnóstico. Esse aqui é o painel de controle, também é bem interessante, a gente consegue verificar o que está verde e vermelho e ir entrando em cada um dos IEDs, o PTP e tudo mais, e verificar que todos os IEDs em verde estão ok, esse IED aqui em vermelho, ele está com algum tipo de erro, é possível clicar nele e dentro dele a gente vai ver qual é o GUS que está com problema. Em relação aos testes de barramento de processo, a gente tem aqui, então, o nosso MNET4, ele permite trabalhar com o TC não convencional LPIT recebendo sample value, através da SAMU recebendo sample value, e testando o IED, por exemplo, enviando, recebendo sample value, enviando e recebendo mensagens GUS. Um pouquinho aqui do software CTC, que é a parte dos testes software, tanto de forma manual e automático, é o modo que o equipamento vai se trabalhar como uma ferramenta de teste. Ele é uma mala de teste 61150. Então, a gente tem aqui vários dos softwares para fazer injeções automatizadas, que são esses aqui de secundária direita. Temos aqui o plano de teste, injeções de forma manuais como o Quick, diferencial, distância, oscilação de potência, rampa, restrição de harmônico, sequenciador de estado, sobrecorrente, volts por hertz, etc. É um software totalmente completo para você fazer tudo que você faz num relé tradicional, no IED microprocessado, agora na parte de 61150. Então, ele publica GUS Sample Value, tem toda a parte de sincronismo temporal e é capaz de realizar os testes com a parte de PRP também.